Você quer saber como eu monto minha carteira de fundos imobiliários? Assista o vídeo até o final e descubra como. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Salomé Invest, seguindo aqui na nossa série de investimentos no mercado nacional. Hoje eu vou explicar para vocês qual que é a estratégia que eu uso para montar minha carteira de investimento em fundos imobiliários, tá ok? Então, antes de mais nada, fundo imobiliário, como eu já falei, na minha opinião é a nova poupança, por quê? É um tipo de investimento, lógico, que tem seus riscos, né? Ele não é coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, porém é um tipo de investimento que você pode ver o investimento. Você consegue ver o prédio que o fundo está gerindo, o imóvel que o fundo comprou ou vendeu, os papéis, né? Quem são os seus clientes e como, né? Eu já expliquei, quando você investe em fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando um pedacinho daquele imóvel e mensalmente você recebe o valor do seu aluguel na sua conta, sem cobrança de imposto de renda, que é a melhor parte. Bom, qual que é a estratégia que eu uso para investir em fundos imobiliários? Bom, hoje a gente tem uma gama aí de fundos imobiliários e é uma sopa de letrinha que termina tudo em 11, né? E você pode ficar confuso, mas eu que estou começando agora, ou que eu que já comecei, e eu tenho um fundo, dois, como que eu faço, né? Quais são os critérios técnicos, né, básicos para eu poder montar meu fundo com segurança ou migrar de um fundo para o outro com segurança? Então, pessoal, existe um site, né, chamado Fundos Imobiliários e lá tem o ranking dos FIIs, né? É um site muito famoso, né? E lá você tem um ranking dos FIIs e nesse ranking você tem ali todas as características do fundo. Então você tem o valor da ação do fundo, né? O valor da cota, melhor, corrigindo, falando, o valor da cota. Você tem o valor patrimonial, você tem a movimentação, a liquidez diária de quanto que é vendido e comprado daquele fundo. Você tem o valor patrimonial daquele fundo, né? Você tem a taxa de ocupação, a taxa de vacância, a valorização daquele fundo, né? A porcentagem dos dividendos, né? Quanto que aquele fundo está pagando de dividendo em relação ao valor da cota. Então, o que eu faço? Então, a cada 15 dias eu acesso esse site, tá? Monique vai colocar o nome do site aqui embaixo. Monique, quem não sabe, é a minha produtora, né? E, a cada 15 dias eu pego, né? Eu entro nesse site e eu copio a tela ali do ranking dos fundos de investimento. Eu copio e jogo para dentro do Excel. E ali eu consigo, né, através da parte de seleção ali de dados, fazer um ranqueamento e seleção dos melhores fundos de investimento para investir, tá ok? Fundos imobiliários, tá? Então, eu uso alguns critérios. Então, o primeiro critério que eu uso para escolher um fundo imobiliário é o seu valor patrimonial. O que significa isso? Quanto que o fundo vale, quanto que ele tem, né, de dinheiro ali, seja em caixa ou aplicado em imóveis ou títulos. Então, o que eu uso, né, o valor de hoje o fundo que tem maior valor patrimonial, se eu não estou enganado, o valor está por volta de 2 bilhões de reais, né? Então eu uso a minha linha de corte é o seguinte: todos os fundos que têm valor patrimonial abaixo de 500 mil, né? 500 milhões, desculpa, né? Eles estão fora. Então, todo mundo que está abaixo de 500 milhões, então eu já excluo. Ah, mas está na moda esse fundo imobiliário. Não interessa, está fora. Eu estou falando aqui de investimento com segurança. Tá certo? Então, primeiro critério, valor patrimonial abaixo de 500 milhões, eu tiro. Tá? Segundo critério que eu uso é
é a liquidez diária. Então, ou seja, a movimentação de compra e venda. Por que eu uso? Né? Por que eu uso a liquidez diária como segundo critério? Porque é o seguinte, se der um pepino, se você precisar vender, esquece o mercado externo, vamos falar da sua vida particular. Se você ficou doente, se seu filho ficou doente, seu marido ficou doente, e você precisa vender as suas cotas rapidamente, tá? Se você tiver um fundo com baixa liquidez, você pode demorar para vender. Dependendo da quantidade de cotas que você tiver, você pode demorar mais de um dia, dois, uma semana para vender essas cotas. Então, eu pego os fundos que têm maior liquidez diária, tá? Para poder fazer essa venda. Então, eu pego os fundos que têm liquidez diária superior a 20 milhões de reais por dia. Então, você coloca ali em ordem, né, decrescente. Então, todos os fundos que têm movimentação diária menor que 20 milhões de reais por dia, eu corto fora, tá certo? E aí, com isso, você vai, né, reduzindo o grupo aí de fundos imobiliários que vale a pena você investir com segurança. O terceiro critério que eu uso, tá, é o valor patrimonial, o valor atual sobre o valor patrimonial, tá ok? Então, né, eles falam lá, né, que é o PVA sobre P, que quando essa relação ela tá superior a 1,15, que significa o quê? Que o valor da cota ela tá 15% acima do valor patrimonial. Ou seja, já tá, tipo, pô, é legal que a cota tá valendo mais do que o patrimônio em si, mas já tá apontando que tá caro, então talvez não valha a pena você vender. E do outro lado, se você tem uma cota aí muito barata, né, então que ali tá por volta de 0,85, ou seja, o valor da cota tá valendo menos do que o valor patrimonial, você precisa aí abrir o olho para ver por que está tendo essa desvalorização, tá? Então, 15 para mais, 15 para menos. Então, o que está acima de 1,15 eu tiro fora, abaixo de 0,85, que é pouca coisa também, eu tiro fora, tá? Então, terceiro critério, né, é o valor atual sobre o valor patrimonial, tá? Bom, o quarto critério qual que é? É a taxa de dividendo, dividend yield. Então, esse aí, na verdade, ele não tem caráter eliminatório, ele tem caráter o quê? Apenas classificatório. Então, eu pego ali e vejo quais são os fundos que estão pagando maior dividendo, que é o aluguel, né? Então, aí eu já começo a selecionar quais são aqueles fundos que eu vou comprar ou manter, né? Ou vender também, né? Se aqueles que eu tenho já não está mais na relação daquela quinzena, eu já começo a apontar a direção da venda para eles, né? Então, né, o quarto critério aí é a taxa do dividendo. E o último, tá? É a taxa de vacância. O que é vacância? É quando você tem um prédio, vamos supor que você tem ali 100 lojas e 20 lojas estão vazias. Qual que é a sua taxa de vacância? 20%. Ou seja, 20% do seu empreendimento está vazio, né? Ou seja, não está gerando receita para você. Então, a taxa de vacância, aqueles que apresentam uma taxa de vacância superior a 10% eu também corto fora, tá ok? Então, esses são os 5 critérios que eu uso para montar uma carteira de fundos imobiliários com segurança, tá? Então, vou pegar o último exemplo que eu fiz aí do mês de setembro. Então eu fechei o mês de setembro, então ali deu 13 fundos imobiliários. Eu vou comprar os 13? Não. Por quê? Porque você vai ter fundos imobiliários que são do mesmo ramo. Então, fundos imobiliários aí de lajes corporativas, de galpões logísticos, fundos imobiliários de títulos, né, híbridos. Então você vai ter ali uma repetição. Então dentro desses caras, você vai selecionar aqueles, né, no qual você vai abrir os relatórios. Então
Nesse site também você tem os relatórios no final de cada página, de cada fundo de imobiliário. E eu, né, aconselho a você ler esses relatórios. Tá ok, pessoal? No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês quais são os fundos imobiliários que eu invisto. Se você gostou desse vídeo, se você quer deixar algum comentário, crítica, deixa aqui embaixo. Já deixa seu like e se inscreva no meu canal. Até a próxima.